Bom, pessoal, boa tarde a todos os presentes aí. Meu nome é Lincoln, tá? Sou consultor da prefeitura, estou representando aqui todo o pessoal da administração financeira ali. E hoje a gente vai apresentar a elaboração da LOA de 2024, tá? Então, essa audiência pública aqui para demonstrar os valores, para demonstrar as receitas, as despesas, tá? Então esse é o nosso intuito e no final também da apresentação a gente vai ficar disponível para qualquer eventual dúvida, tá? E fica à disposição de todos. Tá? Então vou iniciar a apresentação, tá? Então, como que tá aqui a audiência pública da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a nossa LOA de 2024, tá? Então hoje, dia 31 de agosto, a nossa apresentação, tá? Primeiramente, eu queria mostrar qual que é a importância da audiência pública, tá? Então, a realização de audiências públicas é um dever dos órgãos públicos e um direito dos cidadãos. É uma forma importante da sociedade civil fazer parte das decisões do Estado, influenciando e controlando. Por meio delas, o Estado disponibiliza informações, esclarece dúvidas, abre debate e presta contas à sociedade sobre ações e projetos públicos de relevante impacto e interesse social, tá? Então, isso que a gente está realizando hoje, qual que é a importância disso? É para a gente discutir, para a gente demonstrar, tá? Para a sociedade quais são as ações que a prefeitura está tomando, tá? Qual que é o fundamento legal? A Constituição Federal de 1988, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o item terceiro, os orçamentos anuais. A competência de elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, é de exclusivo do Poder Executivo, tá? Então, o Poder Executivo ele tem a incumbência de elaborar o orçamento. Tá? O inciso 9 ele fala que cabe à lei complementar. Primeiro, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é o que a gente está discutindo hoje, tá? Então, a prefeitura já fez ali a elaboração do PPA, da LDO, tá? E hoje a gente já está discutindo sobre a LOA, tá? Sobre a transparência, tá? Para ter validade ou eficácia, os atos de governo devem ser tornados públicos, sob pena de nulidade, tá? Segundo o artigo 48 da LRF. A transparência será resultante de ampla divulgação dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. É parte da transparência da gestão, o incentivo à participação popular e a promoção de audiências públicas nas fases do processo orçamentário, parágrafo único do artigo 48 da LRF. Também, do artigo 8, ele fala: são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acessos públicos, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, e relatório de gestão fiscal, o RGF. O artigo 48 ainda fala: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de diretrizes orçamentárias e orçamento, tá? Então, essa iniciativa da audiência pública, da divulgação, da discussão aqui no Poder Legislativo, é para isso. A gente a gente já teve a lei de diretriz orçamentária, a LDO, para iniciar o processo de elaboração da LOA, que é onde a gente se encontra hoje, tá? Então, as audiências obrigatórias, a audiência pública na fase da elaboração pelo Executivo, que é o que a gente está fazendo hoje, e depois vai ter uma audiência pública na fase de aprovação pelo Legislativo, tá? Aqui eu quero demonstrar para vocês a compatibilidade das peças, tá? Então, a elaboração do orçamento, a gente tem essas três partes, que é o PPA, que é o conjunto de programas e ações para os 4 anos, com objetivo e metas a serem alcançadas. Após isso, a gente tem a LDO, que é a priorização do programa e execução de ações
planejamento fiscal, metas e riscos, orientação da elaboração da LOA, tá? Então, e depois a gente tem a LOA, que é a alocação dos recursos para a execução do planejamento, tá? Então essas são as fases do planejamento que a gente tem, tá? Então a gente segue isso, e essas peças têm que ter uma compatibilidade. Então aquilo que eu planejei na LOA, se tiver alguma alteração daquilo que eu fiz no meu PPA, eu preciso compatibilizar isso, então eles têm que ser compatíveis entre si, tá? O princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio fiscal significa que todas as despesas fixadas devem estar cobertas pelas receitas previstas. Só se gasta aquilo que se arrecada, tá? Então, efetivamente, a prefeitura ela elabora aquilo que ela vai arrecadar, então ela planeja aquilo que ela vai arrecadar, e depois disso ela elabora como que ela vai gastar, tá? Então, tem que haver um equilíbrio disso. Eu não posso planejar que eu vou gastar mais do que eu vou receber, tá? Então, tem que haver esse equilíbrio, tá? Entre a receita e a despesa, tá? O que compõe o orçamento do município, tá? O município de Leme. Então, ali a gente tem a prefeitura de Leme, a Câmara de Leme, tá? O SAICIL, tá? E o Leme-Prev, tá? Então, o que compõe o orçamento do município são todos os órgãos aqui do município, tá? Então, prefeitura, Câmara, SAICIL e o Leme-Prev. Aqui eu demonstro para vocês qual é a etapa do processo de elaboração da LOA, tá? O que eles consideram, o que eles estudam para fazer o cálculo da LOA. Então, o cálculo da previsão da receita de 2024. Com base na arrecadação dos anos anteriores e de 2023 até junho, tá? Então, eles usam como base os anos anteriores, o exercício corrente, que é o 2023 até o mês de junho, sendo que cada uma das receitas é corrigida de uma forma diferente, levando em conta a inflação prevista, o IPCA, a variação do PIB, índice de participação do município, ICMS, históricos e etc. Tá? Receitas tributárias, IPTU, IR, ISS, TBI, taxas, receitas de contribuição, receitas patrimoniais de juros, recursos vinculados e não vinculados, transferências correntes, que é o FPM, SUS, FNDE, INSS, PVA, Fundeb, outras receitas correntes, multa, dívida ativa, indenizações, receita de capital, operação de créditos e convênios. Tá? Então, aqui eu mostro o que a prefeitura considera para a elaboração do seu orçamento, da sua LOA. Tá? Então, a gente percebe que é feito um estudo, essas informações não é tirado do nada, é feito um estudo, é elaborado, é verificado os históricos, todas as informações para ter um orçamento o mais assertivo possível. Tá? Sobre a despesa, tá? Tem o cálculo da previsão da despesa de 2024 com base nos gastos de 2023, reajustes previstos, ampliação da máquina pública, convênio específicos de cada área, folha de pagamento, ali eu coloquei até 31,3% da receita corrente líquida, dívida ativa do município, juros e amortização, repasse da Câmara, tá? Tem até 7% do grupo de impostos, contratos, garantir recursos para a continuidade dos contratos em andamento, obras, garantir recursos para as obras em andamento, outros custeios, que é o que? Garantir recursos para a luz, água, telefone, PASEP, vale alimentação, combustíveis, materiais diversos, subvenções, consórcio, limpeza pública, locação de máquina, medicamentos, laboratórios, conservação de vias, capacitação e etc. Tá? Se depois de tudo isso houver folga no orçamento, aí sim podemos pensar em incluir novas despesas. Tá? Então, é feito um estudo sobre a receita e também é feito um estudo para os gastos, para as despesas. Tá? Então, esses itens que eu coloquei ali são itens obrigatórios que a prefeitura tem que pensar que é para o funcionamento da máquina pública, tá? E também para garantir os custeios. Tá? Então, todas as obrigações, tudo aquilo que a prefeitura precisa para se manter e para continuar executando ali todo o seu trabalho. Tá? Após isso, aí sim, como eu comentei ali, deixei
quais etapas para o processo de elaboração da LOA? Falando sobre a LRF, limites a serem respeitados. Tá? Então, para a elaboração também do orçamento, a Prefeitura precisa ficar atento aos seus limites, tá? Como pessoal, que até 54% do limite, e 50,3% do limite prudencial da receita corrente líquida. Também ficar atento ao ensino, que é o mínimo 25%, tá? Saúde, 15%, e despesas com magistério, que no máximo 70% do Fundeb. Tá? Receitas e despesas devem estar equilibradas ao nível de fonte de recursos e vinculação. Tá? Então, fonte ali do Tesouro, fonte estadual, fonte federal, tá? Então, também ali tem que estar equilibradas. Tem que ter o texto do projeto da lei e mensagem, anexos e gráficos, data limite para a entrega da LOA, que é no caso hoje, é 31/8, hoje é a data limite para entrega, tá? Então tem que ser respeitado todos esses itens, tá? Bom pessoal, a partir disso, tá? Essa primeira parte eu quis demonstrar toda a parte legal, qual que é a importância dessa discussão que a gente está realizando hoje, tudo que é feito para ser estudado, para mostrar todo o trabalho que é feito para a gente chegar nos valores para a elaboração da nossa LOA, tá? Então a partir de aqui eu vou mostrar os valores, efetivamente, primeiramente a parte da receita, depois a parte da receita, da despesa, do que foi fixado para a execução em 2024. Bom, primeiramente a gente tem a receita orçamentária por órgão, tá? Então ali a gente tem, para a prefeitura, a gente tem ali fixada 403.400, para o SAICIL 55.165, para o Lemprev 47.540. Então, um total da receita, tá? 506.105. Tá? Então, isso é a parte da receita. Aqui eu detalho para vocês como que a gente separou isso por natureza. Tá? Então, ali, isso aqui lembrando que é consolidado, tá? Então, eu demonstrei qual que é a receita para cada uma das entidades, prefeitura, SAICIL e Lemprev, que eu demonstro ali uma informação consolidada de todo o orçamento. Tá? Então ali a gente tem as receitas correntes, que é composta por impostos, taxas de contribuição, que ali a gente tem fixada 123.492.500, contribuições 24.533, receita patrimonial 6.943.152, receitas de serviços 54.360, transferências correntes 310, 889, 578, tá? E outras receitas correntes 3.061.300, tá? Então a gente tem ali receitas correntes líquida 500.023, 279, 522,64, tá? Também a gente tem ali receita de capital 750.000, receitas interorçamentárias 23.574, que o total da receita bruta, né, a gente tem 547, 63, 522 e 64, tá? Dessa receita bruta, a gente tem as deduções do Fundeb e outras deduções, tá? Então, 37.650 deduções do Fundeb e outras deduções 3.848, tá? Então, o total da receita líquida 506.105. Aqui eu trago também a comparação da receita por fonte, tá? Então ali a gente tem o Tesouro, lembrando que essa informação também é consolidada. Então ali o Tesouro 290, 753, 892 e 56, transferências estaduais 75.109.499, recursos próprios da administração 102.705, transferências federais 36.479.949, outras fontes 1.056.000, tá? Então, total de receita por fonte, o mesmo valor do orçamento, tá? 506.105. Aqui também eu detalho a receita orçada por unidade gestora, tá? Que são as unidades que contemplam todo o município. Então a gente tem a Prefeitura Municipal 290.171.392, o SAICIL 55.165, o Fundo Municipal de Educação 16.502.700, o Fundo Municipal da Saúde 23.632.837, o Lemprev 47.540,
O Fundo Municipal de Assistência Social, 3.093.070, e o Fundeb, 70 milhões, tá? Então, o total, o mesmo valor ali que a gente tem para o orçamento, tá? 506.105. Aqui eu trago um comparativo entre as receitas por exercício, tá? Então, a gente aqui está demonstrando qual que é a previsão da receita para 2024, e aqui eu trago o que a gente previu para 2023, até para a gente fazer um comparativo do crescimento daquilo que a gente previu no ano passado e o que a gente planeja para esse ano, tá? Então, ali eu já tinha passado os valores de 2024 e aqui a gente tem os valores de 2023, tá? Então a gente percebe ali que em 2023 foi previsto 425 mil, tá? E esse ano 506.105, tá? Então um aumento de 9% ali das receitas, tá? Então isso é o que está previsto, é o que foi previsto e um comparativo, é para a gente ter um histórico de comparação. Bom, após demonstrar o valor da nossa receita, agora eu vou demonstrar a despesa, tá? Então, também um comparativo da despesa por natureza. Então, ali a gente tem as despesas correntes, pessoal em cargos sociais, os juros em cargos da dívida, outras despesas correntes, tá? Então, ali, pessoal, 223.748.876, juros em cargos da dívida, 2.230.000, outras despesas correntes 222.666.375, tá? Com um total ali de despesas correntes 448.765.251. Despesas de capital, que ali a gente contempla investimentos e amortização da dívida, onde a gente tem um total de 31.989.470, tá? As despesas intra-orçamentárias, 19.956.279. As reservas de contingência, 5.394.000 e um total de despesa de 506.105, tá? Então aqui primeiramente a gente já observa o equilíbrio entre as receitas e a despesa, tá? Então os dois são compatíveis entre si. Aqui a previsão da despesa por órgão, tá? Então a prefeitura 388.237.41, Câmara Municipal 8.892.859, SAICIL 54.915, Lemiprev 54.067, tá? Então o mesmo valor ali, o total da despesa, tá? Então, mesma coisa, entre si, entre os órgãos, o mesmo equilíbrio. Aqui, a despesa orçada por unidade gestora, tá? Prefeitura 111.459.092.56, Câmara 8.892.859, SAICIL 54.915, Fundo Municipal de Educação 64.687.700, Fundo Municipal da Saúde 118.201.837.36, Lei Breve 54.066, Fundo Municipal de Assistência Social 24.410.411.08, Fundeb 70 milhões, tá? Então, o mesmo total, tá? Então aqui a gente detalhando por unidade gestora. Aqui eu trago para vocês a despesa por função, tá? Então ali a função a gente detalha para cada despesa, que é onde que será utilizado isso, tá? Esse valor. Então ali a gente tem o legislativo, 8.892.000, assistência à justiça, 9.860.000, administração, 27.176, segurança pública, 8.863.000, assistência social, 24.410, previdência social, 50.216, saúde, 118.201, trabalho, 1.302.000, educação, 134.165, cultura, 4.338.000, urbanismo, 29.736.000, saneamento, 50.985.000, gestão ambiental, 2.949.000, agricultura,
828, industrial 490 mil, transporte 4.781, desportos e lazer 2.290, encargos especiais 21.120 e reservas de contingência 5.394, tá? Então ali a gente tem o mesmo total por fonte, tá, pessoal? Bom, com isso eu também abro para as dúvidas. Se houver alguma dúvida aqui, estou com toda a equipe da prefeitura, tá? A gente tira para vocês, mas aqui a gente finaliza demonstrando os valores, então mostrando o que a prefeitura está prevendo para as receitas, aquilo que ela vai prever para arrecadar em 2024 e o que ela já tem planejado para gastar isso, as despesas para o mesmo exercício, tá, pessoal? Lembrando, mantendo todo o equilíbrio ali daquilo que a gente prevê e aquilo que a gente vai gastar, os valores entre si, tá? Então, fico à disposição aí para qualquer dúvida. Bom, pessoal, não havendo nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de todos, tá? A gente sempre está à disposição para tirar alguma dúvida, bater papo, para discutir esse orçamento, tá bom? Então, com isso, mais uma vez agradeço a todos e desejo uma boa noite.